Natal, sempre feliz começa agora. Está chegando o Congresso de Louvor, Adoração e Intercessão da Igreja Batista da Lagoinha. O nome este ano é Submersos. Já falamos há alguns dias com a Isa Coimbra sobre a programação e hoje vamos falar sobre a importância desse tipo de evento para a cidade. O turismo religioso só vem crescendo e precisa ser visto com mais atenção. O bate-papo é com o produtor de eventos, Renan Bastos. Ei, Renan! Tudo bom? Tudo jóia. Muito curiosa para saber a respeito do turismo. A gente vai bater um papo bem legal. Vamos falar um pouquinho sobre e entender melhor como que isso é bom para a cidade, né? Eu tenho certeza, muita gente vai ficar curiosa. Legal. E hoje também vamos falar sobre um tema importante para os motoristas de aplicativo, o que deve ser observado antes de entrar nesse ramo. Quais são os direitos dos motoristas? Converso com a advogada Patrícia Lima. Ei, doutora, tudo bom, doutora Patrícia? Tudo bem. É um assunto tão importante. Sim, importante que os motoristas podem ter acesso a essas informações em quem está e para quem vai entrar no ramo. Então a gente vai falar sobre todas as informações. Com certeza. Combinado? E na cozinha tem uma receita de geleia de laranja e pitanga. Quem vai dar as dicas é o doceiro Bruno Betoni. Bruno, tudo bom? Feliz demais de estar aqui com você. Você sabe que eu sou uma apaixonada por geleia. Tô sabendo. Tá sabendo, eu te contei. Então, e eu sei que você vai ter uma criatividade. Sim, hoje a gente vai experimentar aqui geleia com tudo. Nossa, então vai ficar maravilhoso. Fique aí o tempo todo comigo. Sempre Feliz já está no ar. Turismo religioso. O evento Submersos acontece agora, de 14 a 16 de outubro, na Lagoinha. Estou aqui com o produtor de eventos, Renan Basto, para falar sobre esse tema. Ei, Renan, tudo bom? Tudo jóia, tudo bom. Prazer estar aqui. Prazer é nosso te receber. Me conta a respeito dessa nova vertente do turismo, vamos falar assim, religioso. Me explica o que é isso. Então, a gente, quando fala de turismo, né, a gente sempre pensa que turismo é viajar para a praia, aproveitar um resort, ou então ir numa cidade histórica. Só que o turismo dentro de uma cidade, ele é muito mais do que isso, né? E pelo perfil de Belo Horizonte, a gente não tem esse turismo, vamos falar assim, para vir ver coisas naturais da cidade, né? A gente tem um perfil de turismo que é um perfil do que as pessoas daqui produzem, né? Um turismo mais cultural, que a gente pode falar assim, né? Então, a gente consegue trabalhar o turista de várias formas, né? Vindo para eventos religiosos, vindo para grandes celebrações, né? Eu gosto de citar o caso que, quando eu era mais novo, minha mãe foi até da intercessão, né? Foi da igreja, né? E tinha as gravações do CD que elas foram escalando de tamanho, né? Que foi tomando aquelas proporções. E como que isso atraía gente? Vem van do Brasil inteiro, vem ônibus do Brasil inteiro e movimenta todo o setor turístico da cidade, né? Hotéis, restaurantes, agências de receptivo. É um setor que a gente não imagina, mas ele é um setor muito forte na cidade. E quais seriam as fontes de renda do turismo? Do turismo? Olha, por exemplo, o evento Submersos, né? Vamos dar um exemplo aqui. Para ocorrer um evento como esse, que tem vários artistas, tem vários pastores, congressistas e também as pessoas que vêm do Brasil inteiro, a gente precisa de uma agência, por exemplo, uma agência de marketing para criar como que é o visual, né? A identidade visual do evento. A gente precisa saber qual vai ser a estratégia para captar o público desse evento. A gente precisa de anunciar esse evento em jornais, a gente precisa de fazer tiragem de panfletos, peças. Outra coisa também que a gente precisa de agências de turismo receptivo para hospedar as pessoas que vêm aqui na cidade, a alimentação para essas pessoas, a segurança do evento, a estrutura do evento, tem som, palco, luz, até a equipe de brigada de incêndio, né, de bombeiros civis que precisa. Então, um evento desse porte, até eventos de porte menores, mas um evento desse porte movimenta na cidade geração de empregos, que a gente fala, né? Que a gente teve a pandemia agora, que a gente passou por um período de reclusão, né, por conta das políticas de contenção da pandemia. Então, esse foi um setor que foi muito prejudicado, né, que é um setor que precisa de gente
para ele funcionar. Então, é um setor que movimenta muita coisa, desde locação de cadeiras a um profissional, um técnico de luz. É tão interessante porque, às vezes, a pessoa que está presente no evento não tem ideia da logística. É uma logística. Para um evento assim, ele começa meses e meses, ou até anos da execução dele, da data de execução. Ele vem desde a concepção do que é o evento, de como que ele vai funcionar, os parceiros para poder viabilizar esse evento, o formato e entender também qual vai ser o porte do evento, né? É muito legal porque envolve coisas assim que você não acredita, desde saber como que vai ser a coleta de lixo, o que vai gerar de resíduo, né? O que um evento desse porte gera de resíduo, como que eu vou direcionar esse resíduo. Quando a gente está participando, né, a gente fica deslumbrado com o que acontece ali, mas por trás tem muita gente trabalhando. Isso é tão importante. Agora me fala uma coisa, Submersos. Como que ele foi... Ele teve que passar por uma triagem aqui em Belo Horizonte para ele acontecer? Isso. A gente entende que o turismo, ele tem várias frentes, né? É muito múltiplo. E Belo Horizonte, por o perfil de turismo de BH, ele é um turismo que a gente fala um pouco de serviço, né? Porque são experiências, a gente propõe experiências para que o público venha. Então, tem várias frentes, como o turismo de experiência gastronômica, né? A gente tem o turismo de negócios, que é muito forte na capital, que foi o primeiro turismo. E esse turismo, que é o turismo religioso, a religião, ela faz parte do ser humano, independente de qual religião que for, e movimenta as pessoas, né? Então, ela traz pessoas de outros lugares, e se você tem pessoas vindo de outros lugares para cá, ou então o trânsito de pessoas dentro da cidade, por exemplo, a Lagoinha, aqui próximo do centro, mas vem pessoas do Barreiro, vem pessoas de Santa Luzia. Então, se você tem esse tráfego humano e precisa dessas ferramentas de fretamento, alimentação, estadia, tudo isso a gente pode entender como turismo. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante, quando a gente fala em turismo religioso, a pessoa que está assistindo pode pensar assim, gente, será que é só ir à igreja? Será que é só visitar a igreja? Não, Conta pra gente como que seria esse turismo, o que vocês oferecem, como que funciona? Isso. Você tem o turismo religioso básico, que é visitar, né, os templos e visitar a igreja, até conhecer mesmo, porque a igreja de Lagoinha é muito bonita, tem outros templos também, você tem a primeira igreja, esqueci o nome dela, que ela tem ali na Praça Raul Soares, que ela é muito bonita, assim, o pessoal fala assim, nossa, que construção, mas é a primeira igreja, não lembro qual que é, esqueci o nome dela, mas às vezes vem pela arquitetura, então as pessoas passam, os turistas, para poder ver a questão arquitetônica. Você tem o turismo de pessoas que vêm visitar a igreja para vir numa reunião, para conhecer, para vir num culto, a gente tem isso, que pessoas que visitam, e o público evangélico, ele tem uma coisa do turismo que é muito nossa, assim, que é o turismo artístico, né? Porque a gente produz muito material de dança, de música, então tem gravações de CD, congressos de adoração, de arte. Então, as pessoas elas buscam formas de se entreter, formas de se capacitar. E a igreja evangélica tem isso, né, de unir as pessoas, né? A gente gosta muito de uma reunião, de juntar. Então, a característica desse tipo de turismo para o meio cristão protestante é nisso, nos congressos, nos festivais. Quando eu era adolescente, eu participava muito de um aqui na igreja, que era o Intertim. Não, na rede de adolescentes. eu lembro. Isso tem muitos anos. E era um congresso, né? Então tinham lá as reuniões, os cultos, mas durante o dia tinha atividade o pessoal, né? Tinha aula de dança, aula de música, aula de teatro, oficinas, tipo oficinas. Então é um turismo que ele não é é um turismo de experiência que a gente fala. Né? A gente oferece uma experiência e dentro disso a gente encaixa também outras coisas do turismo da cidade, né? Por exemplo, o pessoal que está vindo para os Submersos, conta um pouquinho o que eles vão ter de experiência. Você pode dar um spoiler aí para gente? Um spoilerzinho. Então, a gente não pode dar muito spoiler, não, porque, né, senão perde um pouco a graça do evento. Mas é saber um pouco disso, que aqui se você vai... Acho que o próprio nome já fala um pouco disso, né? Submersos, né? Você vai submergir dentro de muito conhecimento, muito conteúdo, muita gente legal falando. E eu acho legal essa troca de conhecimento, né? Que vai acontecer durante os dias de evento. Vai ser muito legal, vai dar para absorver. Quem vier querendo absorver, vai conseguir absorver muita coisa, aproveitar muita coisa que vai ser passada. Eu posso falar que hoje o nicho evangélico, o mesmo cristão, é um nicho que está ascendente no mercado? Claro,
A gente pode ver, se a gente for pegar um panorama de anos assim, que até, isso foi uma coisa que até a Igreja da Lagoinha tem um certo pioneirismo nisso, né? Até porque, por isso ela é uma das apoiadoras do evento, a Fábrica de Artes e a Igreja da Lagoinha. Esses grandes festivais, grandes gravações de CD, grandes congressos acontecendo dentro da igreja. Então, é um movimento como que eu posso falar assim, né? Que ela veio fazendo, outras igrejas elas viram, outras pessoas viram e entenderam que o público cristão ele gosta de aprender, né? Não são só eventos de vir curtir um show e ir embora para casa, não. Sempre tem muito conhecimento por trás daquilo, sempre tem muito debate. Verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos ver a chamada dos submersos. Se prepare para cantar muito alto. Com a maior intensidade possível. Alto vou cantar. Já disponível em todas as plataformas digitais. Prepare-se, porque nos dias 14, 15 e 16 de outubro tem Submersos. O Congresso de Louvor, Adoração e Intercessão da Lagoinha Matriz. Presenças confirmadas de Theo Rúbia, Gabi Sampaio, Lagoinha Music, Lagoinha One, pastores Ângela Valadão, Sóstenes Mendes, Lídia Ferreira e muito mais. 14 e 15 de outubro, na Lagoinha Matriz. Inscrições no site www.lagoinha.com. Gente, imperdível, imperdível. Vai ser espetacular. Vai ser espetacular, vai ser muito legal. Muito. Agora, me fala uma coisa, qual a importância do apoio, né, da Belotour e de outros órgãos de Belo Horizonte para os eventos para o turismo? Me explica como que funciona essa ligação. Então, é interessante a gente falar, primeiro que quando acontece um chamamento público desse tipo, para patrocínio de eventos, a gente entende, e é legal ver isso acontecendo, né? Que são eventos múltiplos. Então, eles patrocinam desde uma corrida até um evento, uma feira de rua, patrocinam vamos pensar o que mais aqui, patrocinam uma feira de tecnologia e um evento tão nichado quanto esse evento que é para o público cristão. Então, a gente vê que isso é para poder promover dentro da cidade, primeiro, para as pessoas atração, né? Então, assim, a gente tem vários segmentos, né? As pessoas, elas gostam de várias coisas, então, para o segmento cristão, a prefeitura também, ela entende que isso é um público, que isso também é papel, né? De cuidar desse segmento, de gerar entretenimento e também de entender que não é só porque é cristão, é porque isso movimenta a cidade, isso é bom para a cidade. Por exemplo, a Lagoinha mesmo, ela tem igrejas aqui, ela tem outros templos espalhados e até fora, né? A gente consegue chegar fora do país e mostrar a nossa cidade fora do país. Então, quando você patrocina um evento desse porte, você movimenta a cadeia econômica da cidade, locação de vans, com as agências de turismo receptivo. Você apresenta também a cidade, que a Belo Horizonte hoje ela é uma cidade criativa da gastronomia pelo Unesco. Em poucas cidades no mundo tem isso. Então, a gente consegue apresentar a nossa gastronomia, por exemplo, para os turistas que estão aqui, que o pessoal vai de manhãzinha no Mercado Central, almoça por lá, volta para o evento aqui à noite e essa verba ela volta para a cidade, né? E é muito interessante isso, porque fomenta a vinda de turistas para cá. Eu acho que esse tipo de movimento é muito benéfico para a cidade, né? Demais. Agora, qual seria a ação para atrair mais o pessoal, mais os turistas para BH? Então, o próprio turismo... O próprio evento em si, ele já atrai bastante turistas, né? Porque um turista que vem de São Paulo para cá, conhece, por exemplo, a igreja, ele pode ter o interesse de voltar, conhecer,
Eu falo que o material turístico de Belo Horizonte, o principal é o nosso material humano, a nossa receptividade, né? Então, a gente fala desses eventos e tudo mais, mas se não fosse o povo daqui, a gente não teria a... Como que eu esqueci a palavra certa para falar sobre isso? Que a pessoa vem e elas voltam para casa com vontade de conhecer mais da cidade, sabe? Desperta um desejo. Um desejo de voltar. E eu acho que essa é a principal ferramenta usada para poder mostrar o nosso turismo. E outra coisa também é para colocar o Belo Horizonte dentro de um mapa de um segmento, né? Então, se outros produtores vem esse evento e fala, nossa, esse evento é um evento que conseguiu colocar muita gente, teve um grande impacto na sociedade, eles começam a produzir na cidade também outros eventos desse tipo. Então, quando você promove um evento desse tipo, você facilita que outros eventos também desse mesmo cunho religioso, para o nicho cristão, aconteçam na cidade, sabe? Vai vir uma ação, vai levando a outra. Não, isso é perfeito. É muito legal. Gente, amei saber disso tudo. Estou super na expectativa. Vai ser super bacana. Não, eu tenho certeza, tenho certeza. Agora, deixa o contato para todo mundo saber como que funciona, né? E, por exemplo, se a gente tem aqui em Belo Horizonte, a gente tem a Belotour também. Isso. Tem como você deixar esses acessos, contatos? O contato da Belotour é por meio da Prefeitura de Belo Horizonte. Você vai ficar sabendo dos editais por meio de chamamentos públicos, tá bom? E tem o contato também da nossa produtora, que a gente está trabalhando na produção do Submersos, que é a Gasprodutora, @Gasprodutora. Se você tiver de dúvidas sobre eventos, sobre captação de recursos, e pode mandar para a gente, entra lá no nosso Instagram, que vai ser super legal. A gente está sempre postando eventos da cidade. Sempre tem feiras, festivais, feiras gastronômicas, principalmente as feiras gastronômicas, que eu acho que é o nosso grande ouro aqui da cidade, né? Eu sei, você está aqui, que também é da gastronomia, a gente vai ter uma pessoa maravilhosa hoje. A geleia vai ser deliciosa. Tudo aqui, eu falo que Belo Horizonte é Belo Horizonte. Belo Horizonte, Belo Horizonte. Muito obrigada, muito obrigada. Amei todas as dicas. Estamos de volta. Vamos falar sobre um assunto importante para os motoristas de aplicativo. O que deve ser observado antes de entrar nesse ramo? Quais são os direitos dos motoristas? Eu converso com a advogada Patrícia Lima. Patrícia, muito obrigada pela sua presença. Estou super feliz de bater um papo aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Me fala um pouquinho da questão dos direitos das pessoas que trabalham com aplicativo. Bom, o motorista por aplicativo, né, ele tem direitos que podem ser exercidos, como, por exemplo, o direito de estar questionando e também buscando uma forma de saber do que está acontecendo com a plataforma e com o contrato que ele tem com a plataforma. Vou te dar um exemplo. O motorista, muitas vezes, ele é bloqueado, né? Então, quando ele é bloqueado, ele não pode mais atuar na plataforma. Então, o direito que ele tem é de buscar ser desbloqueado e buscar os motivos pelos quais ele foi bloqueado, né? Então, esse trabalho que a gente entende que o motorista tem o direito é que ele possa entender, porque é uma profissão muito nova, né? A gente pode dizer que tem menos de 10 anos. Verdade. Então, são as situações que eu citei aqui, como, por exemplo, a questão do bloqueio, como, por exemplo, a questão dele saber sobre os seus rendimentos, o que ele pode fazer. Então, esses direitos que ele tem, a gente ajuda ele a ser orientado. A gente tenta orientá-lo, porque hoje é tudo muito novo, tanto para eles quanto para nós, somos usuários, e também para as plataformas, né? Agora, Patrícia, vamos pensar. Uma pessoa, ela perdeu o emprego, ela quer uma renda extra, ela quer entrar nesse ramo. Qual é a primeira coisa que ela deve fazer? Será que falta, você está no meio, você pode me responder. Será que falta a leitura ou acesso ao contrato? O que você percebe que eles precisam se resguardar ou fazer antes de começar a trabalhar? Primeira coisa é que quando o motorista ele baixa o aplicativo, é quando a gente baixa um aplicativo qualquer no nosso celular, tá? Só que no caso deles é para trabalhar. Então, vem um termo de acesso, um termo de condições da plataforma, que a maioria de nós, né, eu acho que clica aceito e segue.
Então, é importante que o motorista faça a leitura desse termo. Veja tudo. Eu sei que dá aquela vontade grande de começar logo, né? Mas faz uma leitura, vê se aquilo ali realmente interessa a ele, se aquilo ali... Porque ele tem a opção de aceitar ou não, né? Então, que ele possa ler com cuidado, com calma, porque ele sabe que ele tem os requisitos, né, para poder entrar na plataforma. Mas que ele principalmente faça essa leitura com calma. Se ele não conseguir ler, ele pode printar, imprimir, que tem essa opção também no aplicativo, né, para poder printar o texto. Mas é importante que ele se preocupe com isso, para antecipar algum problema futuro. É sempre importante. Eu sempre falo, né, a gente não pode entrar de olhos fechados em um negócio, porque não deixa de ser um negócio, uma coisa que pode gerar uma renda. Várias pessoas que eu conheço sobrevivem. Sim. Então, é uma empresa, acaba sendo uma empresa individual. Claro. E aí, elas clicam no aceito e depois não sabem o que elas aceitaram. Exatamente. Aí, como acontece isso? Me fala, qual seria o retorno? Eles te procuram questionando o quê? Reclamando alguma coisa? Qual que é a necessidade que eles têm, a demanda que eles têm, que, na verdade, eles não leram? Vou te dar um exemplo aqui. No termo de adesão, porque o contrato esse estilo de contrato é o termo de adesão, tem lá alguns critérios que ele deve preencher para que ele tenha nota. O que quais são os requisitos para ele ter uma nota? Quando a gente avalia o motorista, aquela avaliação que a gente faz do motorista na plataforma, ela não é só ela que avalia a nota dele. Ele tem outros requisitos. Então, é importante, ele fica nessa dúvida e nos procura. Olha, a minha nota não aumenta. Por que ela não aumenta? Ou eu fui bloqueado porque eu não alcancei a nota. Mas qual era essa nota? Então, é importante que ele procure saber e a gente tenta auxiliá-lo, porque cada região tem uma nota média e etc. Então, a gente procura orientá-lo nesse sentido, de esclarecer no máximo possível e que ele, tirando essas dúvidas, que muitas vezes ele fica um pouco perdido porque não leu o contrato. Agora, me conta, quais são os maiores motivos de bloqueio na plataforma? Olha, atualmente, até em razão da segurança, né, que eles têm muito receio em determinados horários do dia ou da noite ou em determinados locais. Então, existe uma alternativa de cancelamento por segurança na plataforma. Quando ele teme pela sua segurança, então ele cancela uma determinada corrida que está indo para ele, que ele deveria aceitar, mas ele cancela. Então, às vezes, caem muitas corridas no mesmo horário e na mesma situação. Então, a gente sabe que tem motoristas que trafegam, né, que trabalham à noite, que são os noturnos. Então, eles têm muito essa situação. E isso leva ao bloqueio. Isso está previsto no termo de adesão deles, né? Então, isso leva ao bloqueio. Então, a gente auxilia eles nesse sentido também. E qual seria o procedimento cabível nesse caso? Bom, nós inicialmente pedimos para que o motorista tente o contato com a plataforma, de forma por mensagem, de forma pessoal, ir pessoalmente até a plataforma, procurar saber o que aconteceu, se informar. E aí, depois que ele se informou, que ele tentou, verificou o que aconteceu, ele nos procure com toda a documentação, com toda a história. Olha, aconteceu isso. Pode ser que ele não tenha cancelado tantas vezes, ou pode ser que esses cancelamentos por segurança foi por segurança mesmo. Então, a gente leva isso até a justiça, faz um pedido liminar para que ele possa retornar até que a ação seja julgada, e aí a gente vai buscar esse direito dele de retornar à plataforma. E me conta, você já teve algum caso assim que teve um sucesso, né, para o retorno das plataformas, no caso? Sim, o motorista ele conseguiu retornar para a plataforma e dentro da ação também a gente busca aquele período que ele ficou parado. Por quê? Era a única renda dele, né? Ele teve a renda dele reduzida. Então, aquele tempo que ele ficou parado, ele busca
a restituição desse valor como se ele estivesse trabalhando, e que é o chamado danos materiais. E também a questão do dano moral, porque quando ele recebe a notícia que ele foi bloqueado, ele se sente aquele momento que ele não sabe o que fazer, né? Então, a questão também do dano moral. Então, a gente consegue voltar com ele para a plataforma, tivemos situações assim, e com a indenização também, que ele também conseguiu restituir uma parte do valor que ele deixou de ganhar no período que foi bloqueado. Agora, muito interessante, porque realmente é uma questão moral, né? É uma questão de nome, o nome, eu fui bloqueado. E a questão financeira. Sim, porque a pessoa é um trabalhador, né? Ele está ali trabalhando, está à disposição. E você imagina você trabalhando, alguém fala assim, pode parar, agora você... Você não serve. Você tem que voltar para casa. Então, a gente sente que é um momento de baque, assim. Então, é a questão do dano. E o que você aconselharia ou teria como ideia de melhora para as plataformas, para ter um vínculo melhor com os trabalhadores, com as pessoas responsáveis, né? Olha, uma coisa que a gente observa e é importante é esta conversa. Acho que a proximidade entre as partes nessa relação é extremamente importante. A plataforma trazer isso de forma mais próxima a eles. Eles também, quando têm essas dúvidas, poder chegar até a plataforma e conversar, né? Ter um acesso mais aberto para essa conversa e a plataforma também ter essa possibilidade de adentrar a vida deles. Então, eu acho que os diálogos são importantes. Eu acho que ambas as partes precisam dialogar para poder chegar. Porque a gente entende que é uma profissão muito recente, é um tempo muito curto para a gente poder estar discutindo coisas complexas. Então, isso pode ser resolvido de forma calorosa, de forma agradável e que eles possam levar seus questionamentos e a empresa também trazer as soluções para isso. E sem medo, né? Ter uma mediação saudável. Uma mediação saudável, isso é importante. Não só para a questão da plataforma com o motorista, para que também o motorista se sinta ouvido, né? Que é isso que a gente busca, né? Todos nós, é sermos ouvidos. Então, a partir do momento que ele consegue ser ouvido, nem que seja por mensagem, mas ter uma pessoa que responda, que dê um respaldo, e pessoalmente muitas pessoas não conseguem, né? Ter esse contato telemático. Então, é interessante a pessoa ir até o local. Então, eu acredito que essa relação interpessoal vai resolver muitas questões de forma antecipada. Então, quer dizer que a MVT, a sua empresa, está ali pertinho de todos os motoristas, sim, auxiliando, ajudando. Sim. O que mais que você tem feito, assim, que tem dado tanto ibope para fazer essa mediação? Olha, a gente tem, como eu disse, a gente tem orientado os motoristas, mesmo quando eles chegam lá e falam, olha, aconteceu isso comigo, eu não tive solução, não consegui, então a gente fala, olha, procura a plataforma, antes de mais nada. Procure a plataforma, a gente dá os endereços, dá os e-mails que são possíveis e a gente acolhe para que eles possam resolver também conosco depois que eles fazem isso. Então, a gente entra com essas ações para que ele possa voltar a trabalhar. O que é o mais importante para o motorista não é nem a indenização. É dignidade de estar trabalhando. Trabalhar, porque como a gente disse aqui, é um trabalho muito novo, então envolve bens materiais, porque muitos deles se sentem empoderados a comprar um veículo. Um dia eles não tinham, agora eu vou ter um veículo, porque agora eu tenho um trabalho, eu tenho uma forma de renda. Então, isso tudo também gera uma cadeia de situações que vai desde o dia que eu resolvi ser motorista por aplicativo até o dia que eu resolvi ser um proprietário de um veículo. Então, isso vai crescendo, é um compartilhamento, o amigo escuta, olha, eu também quero ser. Então, essa cadeia que gera, a gente também auxilia e ajuda no que for necessário, tem em relação aos veículos também, então a gente dá esse auxílio aí para eles. Isso é tão importante porque às vezes a pessoa acredita que é algo simples e tem toda uma gestão por trás, igual você está falando. Uma pessoa que não tinha um veículo já
começa a crescer no trabalho, já quer adquirir um e assim por diante. E vai chegar um tempo que ele vai querer trocar, porque aquele veículo já não atende ele quer subir de patamar, quer atender um outro tipo de pessoas, um outro tipo de público. Então, ele pode, inclusive, ter mais de um veículo, quem sabe. Ele pode ter um veículo, alugar para um outro colega e ele ter o dele e transportar. Isso a gente vê muito acontecer. Pessoas que começaram como motorista por aplicativo e passar a ser um proprietário de veículos que aluga para motorista por aplicativo. Patrícia, eu fico tão feliz de ver você trabalhando nessa causa, porque é uma nova oportunidade de trabalho, né? É um novo mercado que está surgindo. Sim, sim. E eu falo que todo negócio, todo negócio, ele precisa ser respaldado. E vocês estão dando esse respaldo. Sim, a gente tenta orientar da melhor maneira possível ao motorista para que ele fique confortável. A gente sempre recebe lá dizendo, olha, a gente está aqui para resolver o seu problema. Né? Se você tem um problema, vamos tentar resolver. Que bom. Deixa pra gente o seu Instagram, fala todo, como te procura, como que acha tudo, porque é muito importante que eles tenham acesso a isso. Olha, nosso Instagram é @MVT Assessoria Jurídica. Lá você encontra várias informações, inclusive a respeito tanto das plataformas, né? A relação com as plataformas, os esclarecimentos para o motorista por aplicativo, quanto também algumas soluções que ele possa encontrar em relação aos veículos e etc. Então, a gente está à disposição. Patrícia, muito obrigada. Obrigada a você. Mas você vai continuar aí, tá? Obrigada. Porque nós vamos para a cozinha. Hoje tem uma receita de geleia de laranja e pitanga. Estou aqui com o doceiro Bruno Betônico e sentindo um cheiro maravilhoso, sem nem ter começado a receita. Exatamente. Olha só, me conta a respeito dessa ideia, porque na verdade é um dom que eu vi, eu estava lendo lá, você é uma pessoa muito renomada. Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que todo mineiro tem essa capacidade de ser renomado na cozinha, porque a gente, aqui em Minas, a gente tem sempre uma avó, uma mãe, uma tia que trabalha, né, ou em restaurante, ou mesmo fazendo doces, né? E a minha história veio mais ou menos assim. A minha avó, ela era doceira, minha mãe é doceira. A minha formação é comunicação, mas sempre fui apaixonado por gastronomia, sempre cozinhei muito em casa, sempre fiz geleia para consumo próprio, para receber os amigos, até que hoje, né, já faz 4 anos, já estou produzindo geleias. E o destaque maior foi a geleia de laranja com especiarias, que ganhou um prêmio no ano passado, e a gente repetiu essa dose esse ano com a geleia de laranja com pitanga. E aí você comentou que eu ia dar a receita da geleia de laranja com pitanga, eu vou dar a receita das 2 geleias para vocês hoje. Oba, então nós vamos sair lucrando. Muito bom. Vamos começar? Vamos lá. Bom, o que acontece? Quem já provou um doce de laranja, né, normalmente é o que remete mais à infância, lembra daquele amarguinho. E o paladar brasileiro, e principalmente o mineiro, não é muito pro amargo, tá? Então, a primeira coisa é a gente saber equilibrar esse amargo para que ele não fique desagradável. A maioria do amargo, ele se encontra na casca, tá? Nessa parte daqui, e também no miolinho, nesse miolinho aqui. Então, o primeiro passo é você descascar a geleia. Essa daqui, no caso, é a geleia de laranja com especiarias, tá? Aqui eu já separei toda a casca de uma laranja, tá? Se eu quiser retirar o máximo de amargor dessa casca, o que eu vou fazer? Eu vou picá-la, aqui ela já está em cubinhos, tá? E vou colocá-la em água fervente com um pouco de sal. Olha, aqui, o sal que tira esse amargor? O sal, ele vai começar a tirar o amargor, tá? Depois que a água começar a ferver, você desliga, deixa resfriar e vai passar numa peneira, qualquer coisa desse tipo, você vai escoar essa água, vai lavar esse sal que ficou aqui, voltar para a panela, ferver novamente com uma pitadinha de sal, mais ou menos realmente uma pitadinha, repetir esse processo. Para você tirar pelo menos 70% do amargo, repete esse processo por 5 vezes. Se você quiser tirar mais ainda o amargo, você pode repetir mais vezes até... Você pode ir comendo o cubinho,
Nossa, que delícia! Da laranja. E essa é a base para qualquer geleia de laranja para retirar o amargor, tá? Feito isso, deixa eu mostrar aqui agora. No caso da geleia de laranja com especiarias, eu retirei todo o miolinho branco que deixa o amargor. Depois que tirou o miolinho, pico em cubinhos, quadradinhos e jogo na panela com açúcar. A proporção, em média, é 50-50%. Isso para qualquer geleia. Se você quiser produzir geleia de uma forma mais rápida, tá? Porque o açúcar ele é um conservante natural. As nossas geleias, até a receita da minha bisavó, essa receita de laranja com especiarias, olha que legal, ela usa pouco açúcar. Então, o que eu faço? Eu coloco a proporção de 15 a 20% de açúcar, o restante da fruta, e deixo por horas. E vou reduzindo até ela chegar na consistência. Mais ou menos quantas horas? Só curiosidade. De 2h30 a 3 horas. De 2h30 a 3 horas. Tá? Normalmente, uma geleia mais simples, uma geleia de morango, por exemplo, ela normalmente tem 5 a 7 processos, porque é higienizar o produto, retirar, né, a folhinha, pica, joga na panela, açúcar e mexe. Essa geleia aqui, ela tem quase 25 processos, uau, tá? Dependendo de como você vai preparar. Tá bom? Então, essa, no caso, a geleia de laranja com especiarias. Quando você estiver na metade do cozimento, você pode adicionar cravo, canela, anis na proporção que você desejar. Muita gente não gosta de anis, então você coloca uma quantidade menor. O anis ele é importante porque ele dá uma... Ele é exótico. Ele é exótico. Eu gosto tanto. Exatamente. E isso vale para qualquer geleia agora, tá? Qualquer geleia que vocês produzirem em casa. No final, vocês colocam um pouco de limão para equilibrar a acidez da geleia. Mesmo se tratando de uma geleia de laranja. Você tem 2 cítricos, né? A laranja e o limão. Interessante. O limão ele vai equilibrar. É muito importante você chegar num pH agradável ao paladar. Para geleia. Agora, uma tarefa um pouco difícil, saber equilibrar isso. Você vai experimentando. Olha, o mineiro, no seu caso, é prática. O mineiro, assim, claro que vai ter gente do Brasil toda, gente até fora do Brasil assistindo, mas você vai sentindo realmente o paladar, sentindo quão agradável está o sabor da geleia. Claro que pessoas preferem geleias mais doces, outros mais cítricas, outros mais amargos. Inclusive, a premiação que nós recebemos com a geleia de laranja com especiarias foi no país da rainha agora do rei, né? Do rei Charles III. E um lugar que eles valorizam extremamente a geleia, o chá. Parabéns. Muito. Inclusive, a geleia mais consumida lá é justamente a de laranja. A rainha consumia todo dia no chá da tarde uma geleia de laranja, um sanduíche com geleia. Vou preparar aqui para vocês. Olha, então nós vamos estar comendo como sanduíche real. O sanduíche real, amei. E aí, no caso, para geleia de laranja com pitanga, o que eu faço? Normalmente, eu gosto de usar a casca, vou pegar essa daqui mesmo. Essa laranja que eu estou usando aqui é laranja Bahia, tá? Vocês reparam que ela não tem sementes, tá? A semente, ela dá um amargo ainda mais intenso. E você, no Brasil, eu nem recomendo colocar. No caso da geleia de laranja com pitanga, eu vou partir a rodela, mais ou menos uns 10 pedacinhos. Eu posso deixar a casca assim mesmo, tá? E efetuar esse mesmo processo. E depois de 1 hora e meia, eu vou adicionar a polpa da pitanga. E por que eu não retirei tanto o amargor da casca? Eu já coloquei essa daqui no caso da pitanga. Porque o azedinho da pitanga, ele ajuda a equilibrar o amargor. Então ela fica extremamente suave. Nossa, que combinação! Falando em combinação, a gente estava comentando um pouco antes do programa sobre combinação de geleias, né? Sobre como a gente deu apreciar. Até bem, né? Porque quando você me perguntou, falou assim, Lorenza, como que você fala? Eu gosto de geleia em tudo.
Exatamente. E você falou com um ótimo gastrônomo que é o ideal. Exatamente. Você pode colocar geleia num pão, num queijo, numa carne. E agora está chegando o verão, você pode preparar um drink, especialmente um drink não alcoólico com refrigerante, com uma soda. Eu trouxe aqui hoje uma kombucha, que normalmente kombucha, algumas elas têm um teorzinho de alcoólico, é sempre importante escolher uma que não tenha um teor de alcoólico para refrescar mais, para ser mais saudável. E não precisar adicionar açúcar, porque muitos drinks as pessoas preparam, adicionam açúcar. A kombucha ela já é docinha, ela tem um azedo bem peculiar, com a doçura da geleia, ela combina e fica extremamente refrescante. Eu já quero experimentar tudo. Você quer experimentar primeiro? Não, eu quero tudo, quero levar lá para a mesa, quero experimentar, mas vamos terminar. E aí, como que a gente vai fazendo? Vamos falar mais os processos. Vamos lá. Bom, aqui eu estou, como eu mencionei, essa geleia de laranja, ela demora de 2h30 a 3 horas. Aqui ela já está mais ou menos uns 40 minutos, tá? Eu coloquei as especiarias puras aqui na panela, como a minha avó fazia, tá? Normalmente, a gente pode, aqui é um anis, aqui é canela, tem um cravo também. Você pode preparar um buquê garni, né? Para quem não gosta de repente, ter um pedacinho de cravo, que é bem intenso o sabor, ou de anis, coloca no buquê garni e deixa durante todo... Vamos explicar o que é buquê garni? Buquê garni, você pode preparar uma redinha, esqueci o nome, se fosse um saquinho. Um saquinho, deixa ele bem fechadinho, coloca as especiarias dentro da panela e junto com os ingredientes desde o início do processo, e esquece ele lá. No final, você retira e aprecia a geleia. Como eu mencionei, o açúcar, ele é um conservante natural, tá? Então, e as geleias, principalmente no final da Segunda Guerra Mundial, elas foram muito apreciadas, usadas e as técnicas aperfeiçoadas. Por quê? Naquela época, né, várias cidades foram bombardeadas, não tinha... energia elétrica, não tinha fonte de caloria, né? Não tinha gás. Então, as pessoas usavam fogo baixo, cozimento longo e precisavam de uma forma para conservar as frutas e legumes. Então, e era uma das formas. A geleia é a melhor forma de você conservar uma fruta. Às vezes você está em casa, comprou uma bandejinha de morango, aí tem os morangos que estão amassadinhos e tal. Gente, aquilo ali vai virar geleia, vai ficar ótimo. É uma manga, o que não estiver bom, geleia. E fica maravilhoso. Exatamente. Agora, me ensina a fazer esse coquetel não alcoólico? Isso, eu trouxe um aqui, já tem um preparadinho aqui, ó. Tá aqui, se o câmera puder mostrar, eu vou preparar aqui agora. Então vamos lá. Você. Bom, todo drink normalmente você pode encher o copo de gelo. Afinal de contas, o verão está chegando. E é uma coisa que faz falta. Às vezes você vai receber suas amigas, as colegas, né? O pessoal que tá... E nesse calor, o que você vai servir, né? Exatamente. Sempre tem alguma coisa diferenciada. Você vai receber família, familiares, amigos, e tá aquele calor, de repente está na beira da piscina, ó, isso, mostra direitinho aí. Então, se você quiser ela mais docinha, posso colocar mais docinha? Do jeito que você falar. E o legal da geleia de laranja com especiarias é que ela tem as casquinhas, tanto a de laranja com especiarias como a de laranja com pitanga. Essa aqui é uma kombucha, tá? Ela vai dar um azedinho e também vai puxar um pouco mais o sabor. A kombucha, ela é fermentada, né? Então ela é bastante gasosa. E um pouquinho de tônica, água tônica, para dar mais um pouquinho de gás e ainda puxar um pouquinho mais o amargor agradável da geleia. Fantástico. Olha, gente, super prático, fácil. Gente, você ainda pode decorar, você pode colocar uma laranjinha, colocar um anis. Eu adoro colocar pimenta rosa nos drinks que eu preparo, principalmente quando tem muita gente que não gosta de kombucha. Você pode substituir por um refrigerante de limão, tá? Fica ótimo também. Um guaraná. Que fica perfeito. Fica perfeito. Ou até mesmo um suco,
tá? Você pode colocar um suco natural, porque você adicionando a tônica, você vai ter esse gás que puxa mais o frescor. Agora, essa parte, eu tô expert agora, eu já aprendi, vou fazer na minha casa. Não, todo mundo tem que fazer geleia em casa. Todo mundo. O meu lema é geleia combina com tudo e todo mundo deve fazer geleia. E só pra gente finalizar, a gente já colocou, tem a receita, me explica, ali a gente já fez todos os passos da geleia? Todos os passos, o passo final. Bom, eu vou repetir o seu drink. Olha! Eu vou repetir, mas... Vou tomar. Deixa eu experimentar aqui. Por favor. Perfeito. Perfeito. Refrescante. Maravilhoso. Nada alcoólico, saboroso. Você tem um amarguinho, você tem o cítrico, você tem a doçura. Doutora Patrícia, nós vamos brindar aí. Com certeza. Então, vou repetir rapidamente o processo. Então, você processa a laranja, né, da forma que você achar melhor. No caso da geleia de laranja com especiarias, né, a polpa separa em cubinhos. A casca você retira o amargor, porque você vai usar bastante casca. A casca você coloca... um detalhe importante que eu esqueci de mencionar. A casca, depois que você retirar o amargor dela, né, você vai escoar toda a água, ela vai ser a última, vai estar na última etapa. Depois que a geleia estiver na textura, você acrescenta a casca, mistura e pode envasar. No momento de envasar... O que é envasar? Vamos explicar para todo mundo. Você vai colocar num potinho, tá? Você vai pegar um vidrinho em casa, pode ser um vidrinho que você já tenha utilizado, mas higieniza bem ele, é interessante você até fervê-lo, tá? Deixa secar bem e depois você vai colocar a geleia nesse potinho. Colocou a geleia no potinho, pode colocar ela quente ainda, fecha bem e vira esse potinho de cabeça para baixo. Dessa forma aqui, ó, invasou, coloca o potinho de cabeça para baixo. Por quê? Ele vai ajudar na conservação. Então, esse potinho que você deixou ali de cabeça para baixo, resfriando até temperatura ambiente, depois você pode consumi-lo sem precisar refrigerar depois por 4 meses. Depois de aberto, claro, precisa ficar refrigerado por 30, 45 dias. Mas enquanto ele estiver fechado e lacrado, ele tá pronto para consumo. Assim que eram feitas as geleias, né? Perfeito. Não, amei a dica. Vamos aproveitar e vamos chamar a receita? Então, bora para a receita. Coisa maravilhosa. Agora nós vamos aproveitar depois que a gente orar e principalmente, Bruno, quero te agradecer muito. Olha que banquete, um banquete. Como você falou, tem até um sanduíche real que a gente vai poder experimentar, né, Patrícia? Paladar de rainha. Paladar de rainha. Agora, deixa seu Instagram pra gente. O Instagram da gente é expressar, @expressar. Lá você vai encontrar uma lista de todos os lugares onde você pode comprar. Em Belo Horizonte estamos em vários bairros, Cidade Jardim, Pampulha, Renascença, Serra, Santa Efigênia. Tem o nosso contato também, nosso WhatsApp, também vai estar lá no Instagram. Expressar, com X e 2 S. E sempre que vocês provarem algum produto nosso, não deixem de marcar o nosso perfil, tirar uma foto, marcar o nosso perfil, porque a gente sempre faz sorteios de kits com as geleias. Vou marcar, hein, Patrícia? Com certeza. Marca lá. Tira uma foto aí agora e marca lá. Vou marcar.
Com certeza. Gente, mas antes da gente experimentar, vamos agradecer. Vamos. Senhor, muito obrigada por esse alimento que aqui se encontra. Muito obrigada pela vida do Bruno, da Patrícia, do Renan. Muito obrigada também por todas as pessoas que aqui estão no estúdio, pelas pessoas que estão em casa nos assistindo. Que o Senhor nos proteja, nos guie sempre e livra-nos do mal. Em nome de Jesus, amém. Agora, por onde que nós vamos começar, Patrícia? Eu vou começar com esse Então, coquetel, não tá? Saúde. Saúde? Eu amei esse coquetel. Nossa, que delícia. Agora eu vou pegar essa tábua maravilhosa. Muito bom. Eu vou começar por um queijo. E você? Queijo é mineiro, né? Mineiro. Eu vou no queijo com queijo com geleia. Com geleia. Eu vou te acompanhar porque... Vamos experimentar, que eu já vou te falar que agora o que a gente achou. Geleia e queijo é a melhor combinação. Melhor. Eu tô me achando uma rainha. Não é? Bruno, Não. amei. Maravilhoso. Tá de parabéns. Obrigado. Muito bom. E o Sempre Feliz fica por aqui. Até o próximo, se Deus quiser.